Gravando! Bem-vindos a mais um Subsonoro, o seu podcast sobre psicologia, ciências sociais e cultura. Hoje a gente tem um convidado especial, mas antes eu vou apresentar aqui o meu companheiro de sempre, meu companheiro de estrada, o Luquita da galera toda aqui. Fala aí, Lucas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos escutam. É isso aí, Jean. Estamos aí na nossa caminhada de sempre, 12º episódio, e hoje aqui mais uma vez com um convidado especial no programa. E qual que é o nome desse ilustre humano que entrou aqui na minha casa para falar com a gente? É Luiz Sobral. Senhoras e senhores. Com a palavra, Luiz Sobral. Sobral, é um prazer estar hoje aqui conversando com vocês, com os ouvintes. Muito prazer. E conta um pouco... Bom, o ouvinte já viu no título que esse episódio tem a ver com arquitetura, o urbanismo, né? Luiz, conta um pouco para as pessoas quem é você, qual é a sua formação, do jeito que você quiser contar. Eu tenho uma formação muito interdisciplinar, porque eu sou arquiteto, mas tenho uma formação em geografia e estudei também um mestrado sobre Brasília, acho que pode ajudar um pouco na conversa aqui no podcast. Esse, como a gente estava falando, é o nosso 12º episódio da nossa série Psicologia e Cultura, certo? Hoje a gente selecionou o filme Medianeiras para começar uma discussão. Na discussão de hoje a gente vai passar por alguns pontos como a relação entre o espaço e a subjetividade, como a construção e o planejamento da cidade de Brasília trazem algumas questões a respeito disso. Expressam questões sociais, influenciam como nós nos sentimos, nossa saúde mental. Também vamos falar um pouco do movimento dos mutirões e da autoconstrução. E no final ainda vamos tentar fazer uma retomada e um fechamento de tudo isso. A gente sempre consegue, ou não sei. Tá bom, e antes da gente começar, vocês têm algum recado para dar? O Jean nunca tem recado, né? Não, eu sou uma pessoa antissocial. Tá, eu queria dizer só aquilo que eu gosto de falar em todos os episódios, que é que todas as referências que a gente utilizar e utilizou para esse episódio vão estar na postagem, assim como a divisão dos blocos desse programa também vai estar lá, caso vocês queiram assistir só uma parte, não tenham que escutar até chegar nessa parte. Além disso, procurando para esse programa, eu descobri um podcast chamado ArcCast, que é um podcast de arquitetura e urbanismo, e eles fizeram um episódio em que eles discutem um pouco o filme do Medianeiras, que foi o filme que a gente escolheu aqui. É o ArcCast número 27, de 2 anos atrás, então ele vai ficar também referenciado lá, caso vocês queiram escutar uma discussão um pouco mais a ver com o filme, nem tanto, não tão parecida com a que a gente vai ter aqui. Então vamos lá? Vamos à obra? Vamos lá? Esses edifícios, que se sucedem sem nenhuma lógica, demonstram uma falta total de planejamento. Exatamente assim é a nossa vida, que construímos sem saber como queremos que fique. Mais pra frente, o protagonista nos diz: estou convencido de que as separações e os divórcios, a violência familiar, o excesso de canais a cabo, a falta de comunicação, a falta de desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a obesidade, as tensões musculares, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo são responsabilidade dos arquitetos e incorporadores. A gente tirou esse trecho aqui do querido filme Medianeiras, um filme que acaba falando sobre a cidade argentina de Buenos Aires e acaba relacionando isso com a solidão dos protagonistas. É um trecho que tem um exagero cômico, obviamente não é responsabilidade, todos esses problemas de saúde mental não são responsabilidade única dos arquitetos e dos incorporadores, mas ele faz uma relação interessante para o nosso programa, que é o quanto que a organização do espaço pode influenciar os nossos sentimentos.
Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o filme. O filme, ele acaba pegando dois protagonistas que moram na mesma rua. Eles sofrem de fobias. Eu não lembro o nome dos personagens, você lembra? O Martin. O Martin, ele não sai do apartamento, pede tudo pela internet. Tem um cachorrinho que também tem fobia, assim, que também tem medo de sair. E a Mariana, ela tem uma fobia de elevadores, ela também... os dois têm históricos de decepção amorosa, os dois vivem uma solidão muito grande na vida, e a existência deles nessa cidade é articulada com isso. O quanto eles estão numa grande metrópole, o quanto eles estão rodeados de pessoas, o quanto eles estão perto um do outro e eles nem olham um para o outro. O primeiro ponto interessante do filme que é como a gente pode estar numa sociedade de massas e ao mesmo tempo completamente solitário. Eu também penso assim, eu acho que esse filme, o objeto principal dele, não é à toa que o subtítulo dele em português tem a ver com isso, mas o objeto principal do filme são as relações num ambiente urbano, mas também digitalizado, né? Já que o Qual Martin que é o título em português? O título em português é Medianeiras, Buenos Aires da Era do Amor Virtual, né? Nada como os tradutores brasileiros para estragar o nome de um filme, né, cara? Mas o título em original é Medianeiras, que na minha opinião é muito melhor sem esse subtítulo. Mas de todo jeito, o objeto principal do filme acho que são sim as relações no mundo urbanizado e digitalizado, mas apesar da influência que os meios digitais e a tecnologia têm no nosso modo de se relacionar, fica aqui uma autorreferência também para o episódio número 9 de saúde mental e internet, para quem tem interesse nisso, dá uma olhada naquele episódio. Mas a fala inicial do Martin chama a nossa atenção para outra coisa que também influencia o nosso modo de viver a vida, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, que é como o espaço está organizado. Cabe lembrar que Medianeiras é aquela parte do prédio que não tem janelas, né? Ela fica entre a frente e a traseira do prédio. E no caso de Buenos Aires, se eu não me engano, o filme mesmo faz referência ao fato de que era ilegal construir uma janela nessas partes dos prédios. Isso. E aí o filme justamente está tratando, também metaforicamente, do espaço entre dois prédios e a questão da comunicação ou não. Também para a gente não ficar dando tanto spoiler do que acontece na história, mas a medianeira, nesse caso, como aquela parede sem janelas, também representa um pouco no filme a separação entre as pessoas na cidade. Sim, tem muito comentário sobre as kitnets em que eles moram, a falta de sol que entra no apartamento. As carras-sapato, que eles chamam, né? Que são caixas de sapato, são apartamentos pequenos. Assim. Isso tem a ver com o modo como a cidade é organizada, o modo como ela é democratizada, como as pessoas têm acesso a ela. No caso de Buenos Aires, por exemplo, fica claro isso, algo que também é em São Paulo, né? O acesso à cidade ele é desigual. As pessoas têm apartamentos com qualidade de vida diferente, moram em regiões diferentes da cidade de acordo com o seu nível socioeconômico. Isso tudo para dizer, então, que a forma como o espaço é construído, ele influencia, pode favorecer ou desfavorecer certas experiências. Existem lugares que são mais propícios para que as pessoas vivam uma vida maior nos ambientes públicos e tem espaços que são mais propícios para que as pessoas vivam num modo de vida mais, não sei se isolado ou privado, qual seria a melhor palavra nesse caso. Um fato que a gente não se dá tanto conta, mas que é verdade já há bastante tempo, é que nós vivemos quase 100% do nosso tempo em espaços que são planejados, que são concebidos e são construídos por outras pessoas. Às vezes, poucas vezes por nós mesmos, mas são construídos por outras pessoas. E esses espaços, né, a forma como as pessoas projetam os prédios, como pensam as relações entre os lugares, representam sempre valores e ideias de momentos sociais distintos. Até mesmo no começo do filme, ele vai dizer que uma característica da cidade de Buenos Aires é a coexistência de prédios com muitos estilos diferentes. Sem nenhuma lógica, né? E na opinião dele, sem nenhuma lógica. De todo jeito, isso serve para dizer que existe uma relação interessante e importante aqui, então, entre arquitetura, urbanismo e psicologia. E por que não geografia também, né? Como ciência do espaço, né? Como a ciência do espaço.
para dizer que o espaço é onde a gente vive, mas é também parte do que a gente constrói. Então a gente faz as coisas num espaço e além de usar o espaço, a gente também constrói um espaço a cada vez que a gente vai vivendo. A gente, digo num sentido amplo, né? No sentido de humanidade. Assim. Então nós temos essa relação, pelo menos dual, com os lugares e espaços. E essa relação entre essas áreas, ela foi uma relação estudada já há bastante tempo pela área da psicologia, principalmente por uma área da psicologia que nós conhecemos como psicologia social, que está mais diretamente interessada aí nas relações entre as pessoas e os fenômenos sociais. Então, como vocês podem imaginar, é uma área muito grande, assim, tem muitos estudos diferentes, mas pelo menos desde o Kurt Lewin já se falava da relação da pessoa com o espaço, com o ambiente, também é uma outra palavra que aparece bastante na psicologia, né? Assim, de modo que isso é uma coisa que interessa o nosso campo como psicólogos. Tem uma área, inclusive, da psicologia que se chama psicologia ambiental, que, grosso modo, está aí num encontro entre ecologia, geografia, urbanismo e psicologia e tenta pensar aí na relação entre o sujeito e o ambiente de modo a melhorar o máximo possível aí a qualidade de vida das pessoas. Então, é lógico que isso são campos muito grandes, mas São cidades muito grandes. São cidades muito grandes. A gente tem o cartão amarelo e o vermelho. Toda vez que alguém faz uma piada ruim, ganha o cartão amarelo e se fizer a segunda, daí tem que ir embora. Tem que ficar lá fora de castigo. Isso. Quando eu paro de falar é que eu tô de castigo, viu, gente? Chapéu de burro, assim, no canto da sala. No cantinho. E como que é isso do ponto de vista da arquitetura, Luiz? Essa relação com a psicologia, com o uso que as pessoas fazem dos espaços planejados? Como vocês consideram essa característica? Na hora de projetar, na hora de pensar um lugar, na hora de... Olha, os arquitetos eles têm uma função, assim, função social da arquitetura, ela entra muito no desenho do espaço. Então ela pode entrar, não só isso, mas a imagem pública da profissão que ela constrói, ela entra principalmente dentro disso. Quer dizer, o espaço nas diferentes escalas, né? Então o desenho da casa, o desenho do edifício, o desenho da cidade. Quer dizer, ela é essa disciplina que tem um olhar amplo, assim, né? Amplo para o objeto construído. Levando em conta como as pessoas vão usar esse objeto, né? Ou supostamente tendo que levar em conta, que nem sempre acontece, mas mesmo, era o que nós gostaríamos. Nem sempre acontece porque nem sempre se leva em conta ou nem sempre as pessoas usam o espaço como planejado? Não, nem sempre se leva em conta. Acho que as pessoas têm todo o direito de não usar de uma forma diferente do que foi planejado, mas tem muitos interesses dentro do desenho dos espaços. Obviamente que nem sempre os edifícios e os espaços que as pessoas utilizam estão necessariamente desenhados de acordo com as ambições públicas, coletivas. Isso é interessante. Os desenhos urbanísticos e arquitetônicos, eu não sei como falar, eles expressam relações sociais, que são relações de tensão, são relações que não são necessariamente consensuais. Assim. Não só expressam como elas custam. Isso para a arquitetura é uma pedra no sapato muito grande. Porque quando tudo que nós fazemos tem um preço, significa que tem uma relação mercantil que atrapalha muito o desenho do espaço e a concepção do que é esse espaço. É interessante isso, porque aí falando mais de arquitetura moderna e contemporânea, né? As cidades, como a gente conhece hoje, elas são resultado de uma passagem social do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, da industrialização da economia, do crescimento de relações comerciais e da impessoalização dessas relações. Da aglomeração das pessoas também. Sim, tudo isso culminou nas cidades como a gente conhece hoje. Tudo isso tem influências sobre o nosso comportamento social. O humano do século XX e do século XXI
não é o mesmo humano do século XI ou do século V. E isso tem a ver não só, quer dizer, não é só responsabilidade da arquitetura, mas isso tem muito a ver com como o nosso ambiente é projetado. O nosso ambiente possibilita certos modos de existir em sociedade e impossibilita outros modos de existir em sociedade. Então, como que funciona? As cidades, nesse caso, a organização em grandes metrópoles tem algumas consequências que não tinha quando a gente vivia em vilas, quando a gente vivia em pequenos campos. Enquanto nas vilas, enquanto no campo, as relações com o vizinho são relações em que a gente conhece uma pessoa, tem algum, se não intimidade, mas tem alguma previsibilidade do comportamento do outro. Se você vive com 20 pessoas no seu território, você conhece cada uma pelo nome, você sabe o que esperar dela, você tem uma relação Sabe quem elas são, comunitária. pelo menos? Uhum. Hoje na cidade, eu não conheço nem as pessoas que moram no meu prédio. A gente, de certo modo, tem um comportamento quase que treinado de não interagir com o próximo, tem uma desconfiança aprendida. Tudo isso, junto com a intensificação dos estímulos visuais e sonoros, leva a uma insensibilização do nosso comportamento. Faz com que nós tenhamos um comportamento de menos empatia, um comportamento menos aberto à relação com os outros. Então, isso é uma ironia que daí faz uma relação com o filme que a gente está falando, na qual quanto a gente vive em massa, a gente tem relações sociais muito intensas na cidade, mas isso, de certo modo, diminui a nossa sensibilidade para essas relações sociais. A gente está sempre cercado de pessoas, ao mesmo tempo que a gente está se relacionando menos com essas pessoas. E isso tudo é consequência da vida em grandes metrópoles, dessa massificação das relações. Que é muito que o filme mostra, né? O Medianeiras, eles querem adentrar um pouco nesse debate, né, Lucas? Sim, com certeza. Uma parte da solidão e da distância que as pessoas têm no filme se devem ao fato delas viverem num ambiente massificado, né? Naquela multidão que torna a gente iguais. Anônimos, né? Torna a gente anônimos. A gente falou um pouco disso no nosso episódio número 6, das histórias de detetive, quando a gente falou que o surgimento das cidades modernas, né, foi aí um dos elementos que fazia parte do contexto onde surgiram os romances de detetive, porque a multidão, a massa de pessoas cria justamente a condição de anonimato e, portanto, cria a condição do criminoso que pode se disfarçar, pode se perder, né, se esconder no meio da multidão de pessoas que são todas iguais. Então, essa forma de organização social da cidade moderna, né, porque cidades existem há muito tempo. A gente pode retomar aí até a tal de Atenas, né? Até a tal de Atenas, as cidades-estados gregas, ou até mesmo antes, né? Mas as cidades modernas, né, com as suas características, elas são, que nem o Jean falou, um fenômeno muito mais recente do ponto de vista da história, né? Vem aí do final do feudalismo, início do capitalismo industrial, e desde então a gente também tem observado a formação das metrópoles, que são uma certa decorrência disso também. Mas de todo jeito, as cidades modernas, elas criaram essa situação curiosa onde uma vida coletiva, né, uma vida que não seja solitária e só individual, ela vira uma vida massificada, que é exatamente o seu contrário, assim, onde cada um fica isolado numa multidão. Fragmentado, assim, né? Fragmentado, E isso não é uma relação tão determinista. Essa forma de viver, de organizar o espaço, ela cria uma tendência ao isolamento. Ela não significa que todo mundo vai ser um antissocial, não sei o que lá. E não significa que é melhor a gente voltar a várias casas e cair na posição do Fougere Urban, né? Vamos voltar para o campo e viver todo mundo em pequenas vilas, assim, não significa isso. É mais uma tendência principal e um movimento da história do que uma causa, assim, então, e se você mora em cidade, você é uma pessoa solitária, ou então se você mora no campo, você é uma pessoa coletiva, não é tão simples assim, mas de todo jeito, a formação das cidades modernas e agora as metrópoles favorece esse tipo de relação mais distante, mais fria, mais isolada, né? E que, enfim, que está bem representada nos dois personagens principais
do filme Medianeiras, que são tão parecidos, mas tão distantes ao mesmo tempo, né? E eu acho que parte da graça do filme, assim, da fofura do filme, vem da aproximação progressiva deles, para não ficar dando muito spoiler também, né? Assim, para não ficar contando o final do filme. Enfim, de todo jeito, acho que fica claro que a organização do espaço, o lugar onde a gente vive é planejado e é construído, influencia os tipos de vida que a gente pode ter. Vidas mais livres, mais felizes, menos felizes. E a partir disso, tem uma relação clara aí entre o campo da psicologia e o urbanismo e a arquitetura. Assim, uma relação que a gente vai resgatar em episódios futuros, sem dúvida. Além de falar, então, sobre como viver em cidades, e impacta a nossa saúde mental, impacta o nosso comportamento, diferentes cidades têm modos diferentes de organização e modos diferentes de planejamento. E daí a gente pensou em pegar alguns casos icônicos, talvez, de organizações urbanas aqui no Brasil. O caso mais icônico deles é o caso de Brasília, né? E o Luiz podia falar um pouquinho pra gente, sobre a história desse projeto de Brasília. Eu fiquei surpreso quando ele falou pra mim. É um pouquinho mais antigo do que a gente imagina que seja. Brasília, a ideia assim, de Brasília ela já surge no século XVIII. Na Constituição, como um artigo da Constituição, em 1892. 1892 ela surge como um artigo na Constituição. Então é um exercício de pensar uma cidade do zero que foi encabeçado e levado adiante pelo Juscelino Kubitschek. E aí esse artigo na Constituição e essa ideia de levar a capital para o centro do país, ela tinha uma ambição de desenvolvimento regional do centro do Brasil, quer dizer, uma área inóspita, pouco ocupada, mas com muito potencial econômico. A ideia, o que aparecia sempre era a ideia de que esse desenvolvimento econômico poderia levar, por consequência, ao desenvolvimento social dessa região central do país. Na época, eles falavam que o Brasil arranhava com os caranguejos, porque a gente tinha um desenvolvimento muito centrado na região costeira, e que a ideia de Brasília ela vinha muito com essa perspectiva de criar um Brasil plenamente ocupado. Que não ficasse só na faixa litorânea. Que é um problema até hoje, né? Até hoje a nossa população é majoritariamente nessa faixa, né? Até hoje. Até hoje. Eu acho que mudou muito, né? Mas até hoje ainda com certeza. E daí como que foi, então, no momento que finalmente Brasília foi construída? Sim. Tem um mito que ninguém sabe exatamente se é verdade, mas isso está no artigo da Constituição, a previsão da transferência da capital está desde 1892. E é um artigo na Constituição que nenhum presidente cumpriu até o Juscelino. E aí diz a lenda que os deputados da oposição provocavam o Juscelino com isso, assim, perguntando se ele ia cumprir a Constituição de uma forma fiel. E aí perguntavam, obviamente, desse artigo na Constituição, que eles sabiam que era praticamente impossível de ser feito. Todo mundo ignorava. Porque custava muito caro, era uma coisa assim, uma coisa meio megalomaníaca. E aí o Juscelino, um pouco assim, já com uma experiência de Pampulha, de um bairro novo que ele fez em Belo Horizonte quando ele era prefeito, ele fez Brasília, só que não numa escala municipal, mas numa escala federal. Quer dizer, eles pediram truco e ele pediu 6. Assim. Exatamente. Dizem, né? A lenda é essa, ninguém sabe se é verdade. Sim. Mas de todo jeito, além das inseguranças do Juscelino que os deputados brincavam, a construção de Brasília estava ligada com uma perspectiva desenvolvimentista, né, com essa ideia de que junto com ela estaria um desenvolvimento e um crescimento econômico do Brasil, sobretudo da região central, que era muito menos ocupada do que a região litorânea. E também Brasília tem uma relação
né, Luiz, não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas tem a ver com uma relação também com a construção de uma identidade nacional, né? De mostrar para o resto do mundo o Brasil como um país em crescimento, como um país importante, moderno. Como que é isso também no projeto? Eu gosto de dizer que essa ideia da construção de um Brasil, do desenvolvimento regional do Brasil ficou um pouco em segundo plano. Ela é muito mais um símbolo de um Brasil moderno do que o desenvolvimento industrial, assim. do que o desenvolvimento regional, Uhum. né? É muito mais isso. Tanto é que acho que é muito interessante pensar como esses edifícios que o Niemeyer fez para Brasília, como eles são reconhecidos como sendo Brasília, não só no Brasil, mas muito possivelmente no mundo inteiro. Então, quer dizer, ponto de vista da arquitetura é muito bem sucedido, né? Uhum. Se era essa a ideia dela comunicar o que é o Brasil, o que é Brasília, o que é o Brasil moderno, é um empreendimento muito bem sucedido. Mas no ponto de vista do desenvolvimento social, acabou não O tendo essa desenvolvimento consequência. social e regional, do meu ponto de vista, ele fica assim um pouquinho de lado, né? O Juscelino, ele lançou o Niemeyer é o arquiteto oficial do Juscelino. Uhum. Muito do que o Niemeyer é hoje, ele deve ao Juscelino, que foi uma espécie de mecenas, não sei se mecenas é a palavra correta, mas foi muito quem, assim, Financiou. Financiou de alguma maneira, né? Não com dinheiro próprio dele, mas ele de alguma maneira deu suporte para o desenvolvimento O trabalho do Niemeyer. trabalho do Niemeyer. Então o Niemeyer já era um arquiteto oficial, ele já ia fazer, ele era o arquiteto contratado pelo Juscelino para fazer os edifícios, o projeto dos edifícios públicos, né? Então, Congresso, Itamaraty, Catedral, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Alvorada. Ele já era contratado. E para a parte de urbanismo, Juscelino chegou à conclusão que era melhor fazer um concurso, porque era mais interessante escolher assim, em livre concorrência, e não essa escolha um pouco estranha que havia Nomeação de contato Indicação. pessoal, né, de alguma forma. É muita verba envolvida também, né? Muito dinheiro envolvido, isso. E pega mal você pegar uma... E pega mal, óbvio, né? Chamar o seu primo. Chamar alguém muito próximo dele, que já tinha feito coisa, né? Chamar o seu primo, chamar o seu filho pra fazer. E aí ele fez o concurso. O concurso, quem ganhou o concurso tem muita discussão assim, em torno da ideia do concurso, mas quem ganhou o concurso é o Lúcio Costa. E é o que está lá hoje. Tá lá até hoje. Faz plantão lá. E como que foi e qual que era a pretensão, assim, qual que era a ideia por trás do planejamento de Brasília, assim, desse planejamento urbanístico, assim, Qual era a cidade que eles queriam criar, né? A Para Brasília, além do desenvolvimento regional, sabe? para quem não conhece Brasília, é o plano piloto do Lúcio Costa. Ele tem um eixo que se chama de eixo monumental. O eixo monumental é o corpo do avião, se a gente pode dizer assim. O corpo do avião são todos os edifícios institucionais, governamentais da cidade. A cabeça do avião é o que a gente chama que é a Praça dos Três Poderes. Né? Só um parênteses. Ele está falando de cabeça do avião, corpo do avião, porque Brasília, vista de cima, tem a forma de um avião. Parece um avião. Desculpa. E aí a cabeça do avião tem os edifícios que são o centro dos poderes brasileiros. Né? Então os três poderes, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, o edifício do Congresso. E aí, a Zona Norte de Brasília, isso seria? Não, isso, a Zona Norte... Aí você tem as asas, né? Você tem a asa norte e a asa sul. Tá. O avião é um tá avião virado, de lado. É um avião de lado. Tá virado para leste. Exato. A cabeça dele tá posicionada para o Lago Paranoá. E aí quando você vai subindo ali a partir do Congresso, você vai tendo os ministérios, a esplanada dos ministérios, depois você tem a catedral, e aí sim que você tem as asas, e as asas é um setor residencial. As asas do avião, você tem asa norte, asa sul, e aí onde você tem as superquadras para os edifícios, os edifícios residenciais. E aonde está a parte industrial, assim, desse projeto que ia trazer um desenvolvimento econômico? Assim, Pois é, isso aqui é muito interessante, porque a parte industrial, quer dizer,
desenvolvimento regional não existe sem indústria ou sem um setor produtivo muito intenso, né? Uhum. E o que a gente vê em Brasília, que é muito interessante, é o que prevalece em Brasília é o desenho de uma cidade institucional, administrativa. Quer dizer, que do ponto de vista do crescimento e do desenvolvimento regional tem uma capacidade muito limitada. O que ela criou de econômico é mais um setor de serviços para atender a burocracia do Estado. Assim. Exato. E aí isso uma das contradições aí na construção da cidade de Brasília foi com certeza a não realização, talvez, essa promessa de desenvolvimento regional. Olha, eu acho que ela isso? acabou acontecendo, né? Bem ou mal, ela acabou acontecendo. Mas eu acho que essa ideia da capital, ela tem muito mais, assim, um centro dessa ideia, ela é muito mais administrativa. E a Brasília tinha uma concepção de democratização do acesso à cidade, por trás, não tinha uma coisa assim? Olha, é interessante, né? Hoje tem muitos pesquisadores vão falar de Brasília e vão falar sobre Brasília e as cidades satélites, sempre apontando um tipo de planejamento territorial que não foi capaz de atender às demandas habitacionais da sociedade brasileira. Então a gente tem uma infinidade de cidades satélites próximas de Brasília. E muitos vão apontar isso como sendo um dos grandes... a pedra no sapato da criação do projeto, da ideia de Brasília, né? Quer dizer, há uma diferença entre o que foi a ideia do planejamento e o que foi a execução, né? O que a Brasília se tornou de fato. Assim. Uma comparação interessante que a gente pode fazer é que o plano piloto do Lúcio Costa é a Zona Sul Carioca. A zona, é Copacabana, Leblon e Ipanema, sabe? E a Brasília mesmo é uma macro-região que não engloba só o plano piloto, mas engloba essas cidades próximas, né? Cidades satélites. Satélites. Que fazem parte da macro-região, mas não são necessariamente tão próximas, né? Porque algumas ficam assim a 20 quilômetros, às vezes mais até. Né? Elas não são tão distantes assim, elas estão mais ou menos próximas umas das outras, mas elas não estão coladas em Brasília, né? A gente consegue ver existe uma distância entre elas. Né? E isso cria uma relação com o espaço muito específica, né? Que a gente vê, talvez de maneira exagerada em Brasília, mas que também existe em São Paulo, né? Que são os bairros dormitório e os bairros de trabalho, são as regiões de trabalho. Né? Então você tem as pessoas que na cidade satélite moram e dormem, mas trabalham em Brasília. Em Brasília, com certeza. Não só, né? Você tem cidade satélite e as cidades satélites são muito heterogêneas, assim. Então você tem gente que trabalha na cidade satélite. Né? Elas são cidades, claro que isso existe, quer dizer, a população com menor poder aquisitivo mora numa cidade satélite e vai trabalhar no plano piloto, mas não sei se esse movimento é tão claro assim. Sim. Então, claro que existe, mas eu não diria que todas as cidades satélites são cidades de dormitório. Sim. Mas elas foram, acho que sim, você falou uma coisa que é verdade, porque à medida que as cidades satélites foram se tornando cidades, né, em si, elas também têm os seus próprios circuitos, né? Então muitas pessoas habitam as próprias cidades. Mas de todo jeito, no momento do planejamento, essas cidades satélites, elas eram para as pessoas que construíam, né? Fizeram a construção de Brasília. Exato. A Nova Cap, que foi a companhia fundada pelo Juscelino para a execução da capital, ela também foi a responsável pela elaboração de muitas dessas cidades satélites. Localizando, abrindo via, loteando. É interessante, eu acho. E mostra uma coisa contraditória, né, e curiosa no projeto dessa cidade, que seria supostamente a vitrine do Brasil, né? Que é que a nossa vitrine não tem uma política de habitação dentro dela. Né? Precisa de uma... Não tinha, né? Claro que a gente está falando de um projeto numa época de mais de 50 anos atrás, né? Nesse momento. Mas que faltava uma política de habitação naquele momento. O que eu acho que era interessante, que talvez naquela época podia ter sido pensado com mais cuidado. A ideia de uma política
habitacional, política pública para moradia a nível municipal. Isso, assim, a nível municipal não existe nada muito claro em Brasília, né? Assim, um banco de aluguel social, não existiu isso, né? E aí a gente vê assim uma cidade moderna e uma arquitetura moderna que tinha um horizonte que era alguma coisa assim, é difícil de falar assim com tanta certeza, mas era alguma coisa que tinha um horizonte socializante de alguma maneira, no sentido que uma espécie de utopia que a industrialização levaria uma socialização. A socialização da riqueza. riqueza, de alguma forma, assim, que é muito contraditório mesmo. Muito contraditório. A realidade é mais complexa do que essa utopia, assim. Muito mais complexa do que essa utopia, acho que sim. Acho interessante. Também a nossa intenção aqui não é ficar metendo pau em Brasília. Assim, metendo pau no projeto de 50 anos atrás. Né? Pichar aquele painel do... Quase 60. Quase 60. Eu acho que é mais que, tipo, talvez reconhecer limitações, no sentido de que também um projeto urbanístico não vai resolver os problemas sociais endêmicos da nossa sociedade, né? Do Brasil. E eu acho interessante ver, talvez, como que essa ideia utópica se revelou na realidade, assim. Isso tem algo também de uma alegoria em relação à ideia do nacional desenvolvimentismo também, né? Essa ideia de que a gente conseguiria resolver a pobreza e os problemas sociais desenvolvendo a indústria no país, desenvolvendo esse sonho de desenvolvimento do Brasil, que automaticamente iria resolver as nossas tensões sociais, assim. Eu acho que Brasília é muito mais uma expressão disso do que culpada por isso, assim. Eu concordo, acho que o projeto e a execução da cidade de Brasília mostram muitas contradições disso que é o modelo desenvolvimentista, né? Se nós crescermos, vai ter para todo mundo, assim, essa ideia. E ela mostra também uma coisa interessante, que é a relação entre um planejamento centralizado e com mais ou menos participação da população nesse planejamento, né? No caso de Brasília, a gente vê uma cidade que foi majoritariamente feita de cima para baixo. Feita de cima para baixo, com um planejamento central, né, que era aplicável. Assim, a revelia, muitas vezes, da vontade das pessoas que lá estavam, que para lá iam. Né? Mas com certeza um planejamento de cima para baixo. Via Estado, tem escala, e não tem participação popular, nem assembleia, nada disso. Né? Não consigo imaginar o Niemeyer numa assembleia escutando. Imagina, não é possível, né? Essa curva aqui tá muito para a direita, cara. Essa curva aqui, a gente... Olha, eu acho que Brasília tem muito... Uma leitura comum de Brasília tem dois times. Tem aqueles que odeiam e aqueles que amam. Eu acho que Brasília, o que é interessante a gente perceber, eu acho que Brasília é uma experiência. Eu acho que é uma experiência que tem, né? Não dá pra gente avaliar uma experiência então, como se fosse um time de futebol, entendeu? Eu acho que ela é uma experiência bem sucedida em alguns pontos, e outros pontos ela é um fiasco. E acho que essa é uma boa leitura, a gente deixar de ver Brasília como se fosse um time de futebol, sabe? De certo modo, ela trouxe um aprendizado, assim, a gente sabe coisas hoje... Ela trouxe um aprendizado, acho que ela trouxe um aprendizado. E eu acho que o Brasil é um pouquinho melhor com Brasília, talvez. Você tá no meio dos dois times, mas pendendo dos que amam. Assim. Melhor em Brasília do que no Rio, assim, a capital. Não, eu acho que porque é isso que era a ideia do desenvolvimento regional, bem ou mal, acabou acontecendo. E eu acho que talvez não existiria muito do que a gente conhece hoje do Brasil central, talvez não existiria. Sim, talvez as nossas cidades, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, fossem muito maiores. Talvez a gente não tivesse... O Brasil seria diferente sem Brasília. A gente falou um pouco, então, no começo, da relação entre o espaço e a nossa subjetividade. Acabamos de falar um pouquinho do projeto de Brasília e das contradições
e características que marcaram ele. E uma das coisas que a gente falou foi essa característica desse ter sido um projeto muito planejado, como o Luiz falou, de cima para baixo, né? Sem tanto o que a gente chama de participação popular. São contextos muito diferentes, mas o outro retrato que a gente decidiu analisar nesse episódio de hoje são os casos de mutirões de autoconstrução, principalmente aqueles que aconteceram na cidade de São Paulo, mas isso aconteceu em muitas cidades no Brasil como um todo. E como que funciona um mutirão de autoconstrução, para quem não conhece? Esses mutirões eles são parcerias entre movimentos de... associativistas, né? Associações de moradores... Associações de moradores, movimentos da sociedade civil, pessoas que estão na luta por uma moradia, em parceria com assessorias, que são profissionais, pessoas que são... Assessorias técnicas, né? Pessoas com conhecimento técnico, com formação em ensino superior nas áreas de urbanismo, de arquitetura, de engenharia e tal. E também, para completar o tripé desses projetos, com a presença do Estado, sobretudo na questão do financiamento e da organização do lugar, da terra, assim, do lugar onde vão ser construídos essas casas. Então, são projetos marcados então, pela participação popular, que surgiram principalmente na década de 70 e 80, num momento em que o Brasil vivia talvez esse fervor democrático um pouco maior, onde isso estava na pauta do dia, a questão da participação popular, da transição para a democracia, a questão do controle popular dos processos estatais, descentralização, a descentralização das decisões e dos projetos, e então colocam aí um outro tipo, talvez, de relação entre o Estado e a sociedade civil. Para dar um exemplo bem rápido de 2 bairros, um dos textos que a gente usou para montar esse episódio fala de 2 experiências que são consideradas virtuosas ou bem-sucedidas nos mutirões autoconstruídos, que são as experiências de Cazuza e de União da Juta, que são 2 regiões aqui na Grande São Paulo, cujas casas foram construídas nesse modelo e são, então, considerados bem-sucedidos. Por que bem-sucedidos? Porque esse modelo nem sempre dá 100% certo e às vezes degringola, tal, dá muito errado. Mesmo nesses casos em que foi bem sucedido, tem muitas críticas ao modo de funcionamento, né? Mas esses são os casos em que se manteve pelo menos a gestão democrática dos projetos de construção e tudo mais. Teve vários casos em que esses mutirões foram usados pelo poder público apenas para cooptar uma mão de obra gratuita, assim, e em prol de uma redução dos custos, corrompendo o caráter de participação popular na decisão, né, nos processos decisórios. Isso, porque esses mutirões autogeridos e a autoconstrução, ela parte de uma prática espontânea de ajuda mútua das pessoas, que são basicamente as pessoas que no contraturno do trabalho ou nos finais de semana se juntam para dar uma força para o vizinho ou então para a vizinha, juntam umas pessoas para ajudar a construir a casa dela. Isso não é tão comum quanto foi há um tempo atrás, mas ainda existe em muitas regiões do Brasil. E então os projetos de mutirões autogeridos juntam isso, essas experiências e práticas espontâneas da população de ajuda mútua com as assessorias técnicas e a presença do Estado, que financia e dá um caráter um pouco mais oficial para esse processo de construção de moradia. Interessante, São Paulo tem uma experiência dessa de autoconstrução, que é a gestão da Luiza Erundina. Virou uma referência nessa ideia dos mutirões. Sofreu críticas, né? Mesmo essa experiência talvez tenha... Sofreu críticas, mas acho que como Brasília é uma boa experiência. Sim. Bem, as críticas principais são mais com relação a esse uso de uma força de trabalho
que não é reconhecida publicamente como força de trabalho. Quer dizer, no próprio planejamento desses projetos se reconhece essa força de trabalho para contabilizar os custos do investimento. Então o Estado reconhece isso. Mas, paradoxalmente, ele não reconhece isso na hora de, por exemplo, contar esse trabalho como contribuição para o INSS, por exemplo, ou na hora de remunerar de fato esse trabalho que é feito pelos moradores. Isso são algumas das críticas que são feitas. Assim, Exato, essas são as melhores críticas. Assim, do meu ponto de vista, são as melhores críticas. Nessa ideia dos mutirões vem uma ideia de que o trabalho de final de semana não é trabalho. No fundo, ele é. Quer dizer, socialmente ele vale como trabalho. E se é trabalho, ele precisa ser remunerado. É interessante, né? Porque primeiro a gente trouxe o caso de Brasília, que tem a ver com uma pretensão de socialização de cima para baixo e as suas limitações. Agora, esse caso dos mutirões acaba fazendo uma certa contraposição, talvez em relação a isso, com uma pretensão de socialização de baixo para cima e as suas limitações. Nesse caso, não são limitações decorrentes de ser de baixo para cima, mas são limitações decorrentes do uso que o poder público fez, intencionalmente ou não, desses processos democráticos para meio que responsabilizar ou desresponsabilizar o poder público por uma coisa que é obrigação dele, né? Que nesse caso é o acesso à garantia do direito à moradia e tudo mais, assim. Acaba virando você disponibilizar para a população resolver uma demanda, fazendo a população resolver a própria demanda. Isso. Então, uma das críticas a esse tipo de projeto é que o poder público se exime de uma responsabilidade dele, que é garantir o direito constitucional de todos a ter uma casa adequada, a ter um lugar onde morar, né? Porque... Eu não acho que é culpa dos mutirões em si, mas é culpa de como eles foram, de algo que faltou, né? Da falta de uma remuneração, da falta dessa responsabilização do poder público. Desculpa. Isso, não. Antes de entrar nos problemas, eu acho que é importante reconhecer que por meio desse modelo de mutirão, muita gente conseguiu construir a sua própria casa e ter um lugar onde morar. Então teve acesso a um direito básico e que é inalienável, né? Eu acho que isso é um dos direitos alienáveis, um dos direitos humanos inalienáveis. Então é importante reconhecer esse avanço, considerando que a questão da moradia no Brasil não é uma questão plenamente resolvida, aliás, longe disso. Então é interessante ver os projetos que avançam nisso, mas de todo jeito, eu também concordo com isso. A parceria entre o Estado e a sociedade civil muitas vezes acabou se transformando em Estado delegando à sociedade civil a sua responsabilidade. Às vezes isso foi justificado com falta de recurso, então a gente não tem dinheiro para bancar um projeto, então vão ser vocês que vão ter que pagar com a previdência privada de vocês a casa que vocês estão construindo. Isso chegou a acontecer em alguns casos, tal. Ou até mesmo, como o Jean e o Luiz falavam, a dificuldade do poder público de formalizar e oficializar esse trabalho como de fato é um trabalho, né? Afinal de contas, construir a sua própria casa, e especialmente em parceria com o Estado, é uma forma de trabalho, ainda que isso seja feito no final de semana ou então no tempo considerado tempo livre. Outro tipo de problema que surgiu nesses projetos de mutirão autogerido é a relação entre a comunidade que faz parte do projeto e as pessoas que estão fora dessa comunidade. E muitas vezes apareciam muitos atritos, porque os participantes dos projetos realizavam festas como casamentos, festa junina, aproveitando que a gente está em junho, mas realizavam todo tipo tinham cozinhas comunitárias, faziam todo tipo de encontro em espaços entre eles, os participantes do projeto, e as pessoas que não eram do projeto também passaram a usar esses espaços, usar os espaços comunitários, participar das festas, participar dos encontros, da alimentação e tal. E as pessoas do projeto ficaram divididas em relação a isso. Algumas achavam que tinham que se separar dos que eram de fora, ou então desses que estão se aproveitando do nosso espaço, e outros viam como importante se relacionar bem com as pessoas que iam ser os seus futuros vizinhos, assim, já que você está construindo uma casa aqui nesse bairro e tal, e as pessoas começam a se interessar
pelos lugares comuns, né? Uhum. E isso criou rachas, criou Tensões, discussões fortes. De uma certa forma, isso também traz para a gente pensar quais são os limites de uma perspectiva muito micropolítica, muito comunitária, né? Muito fechada em pequenos grupos, coisa que os projetos mais centralizados, talvez feitos com um escopo e um alcance muito maior, talvez consigam dar conta mais do grosso da população, né, digamos assim. Isso é também algo para se pensar em projetos como esses, como os mutirões autogeridos. Né? E só talvez para retomar assim, ou para apresentar para o ouvinte, como que são as formas mais tradicionais de lidar com essas demandas por moradia? Assim, como que são os projetos mais centralizados? Olha, a gente tem de tudo. Tem muito arquiteto que vai trabalhar, ficar a vida inteira pesquisando isso. Uhum. Quer dizer, qual que é a melhor forma? Tem muitas fórmulas. Uma experiência que a gente tem, que é muito comum, no Brasil, que é muito comum, é via financiamento. Não é a mais adequada, mas ela é a que foi adotada via ditadura militar e via Lula e Dilma. Via Minha Casa Minha Vida. São coisas muito parecidas, no fundo. É um banco que financia uma taxa menor que o mercado oferece. As críticas a isso é que a gente está sempre insistindo na ideia da propriedade. Entendi. E muitas vezes, no caso do Minha Casa Minha Vida, uma propriedade mal localizada, numa casa muito assim precária do ponto de vista do que a casa poderia ser. O acesso à moradia como um acesso ao consumo. Assim. Ela exatamente. A fórmula que a gente no Brasil tem, que é mais forte, talvez, seja isso, seja a ideia da casa via consumo. Os conjuntos habitacionais também sofreriam certas críticas também, né? Olha, na Europa do pós-guerra, a maioria dos países europeus, assim, da Europa Ocidental, eles têm banco de imóveis. Então, assim, Reino Unido pós-guerra, banco de imóveis. Então você aluga, chama aluguel social, você aluga por um preço inferior ao do mercado. E isso era muito comum você ter isso junto de assistência social, então assim, você paga, mas os filhos têm que estar na escola. Quer dizer, era uma rede de proteção social. Que não envolvia só você dar um imóvel, ou você possibilitar o acesso ao imóvel em si. Você possibilitava o acesso ao imóvel, mas tinha uma contrapartida também. Quer dizer, eu acho isso muito mais interessante do que a ideia do financiamento, entendeu? Sim. Porque é uma forma de você... E também sumia muito com essa imagem dos conjuntos habitacionais, né? Em alguns lugares, por exemplo, você tinha apartamentos dentro de prédios. Você nem sabia direito que era aluguel social, mas era. Também isso é uma ideia interessante, quer dizer, como que você dá uma camuflada nisso, porque a ideia do conjunto habitacional ela tem um estigma. Muito forte, muitas vezes, entendeu? É muito visível, assim, um conjunto habitacional, assim, ele é muito fácil de você identificar como muito fácil de identificar, entendeu? E a ideia desse tipo de aluguel social ela é muito interessante. E como que são esteticamente esses conjuntos habitacionais? Você acha que é possível descrever? E aí tem gente que tem, assim, as mais... projeto de arquiteto estrelado, projeto de arquiteto anônimo, projeto de engenheiro, projeto só de mestre de obra, tem de tudo. E aí, se você for no banco de teses da USP, você vai ver um monte de gente que fica fazendo pesquisa sobre isso, no Brasil inteiro. Tem gente que olha caso europeu. Os melhores no Brasil, eu acho, que são os do Héctor Viglieca, que é um arquiteto uruguaio, que faz muito assim, se consagrou assim, um pouco como um especialista nisso, na habitação social. Então você falou uma coisa importante, que é que na variedade de formas de planejar e de executar os projetos de moradia, no Brasil tem prevalecido aqueles projetos que encaram a casa, o apartamento, enfim, o lugar onde as pessoas moram, como um objeto de consumo e não como um objeto de direito. Exato. E objeto de consumo, muitas vezes, talvez precarizado. Assim. Exato. O pessoal da arquitetura sempre fala um fato muito interessante, que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não surge no Ministério das Cidades, mas ele surge no Ministério da Fazenda. Ele não tem nenhum vínculo com o Ministério das Cidades. Isso mostra bem como... É difícil dizer que financiarizado, né? Mas mostra como tem uma influência muito grande
do aspecto do dinheiro e do poder de compra. Talvez, né? Ele é um auxílio na forma de financiar. E o produto não interessa. Sim. Você pode construir umas casas e vender via Minha Casa Minha Vida. E nesse ponto os mutirões são muito mais interessantes, né? Porque os mutirões eles são, pelo menos as boas experiências de mutirões, as casas são concebidas pela própria população que vai morar lá, né? A ideia é que a população participe. Sim. Nem sempre acontece. Assim. E isso Nem sempre acontece. Mas isso pode deixar espaço para que as pessoas decidam por uma casa que represente mais o que elas querem. Não é aquilo que a gente conversava um pouco antes de gravar, da comparação entre o CDHU com a casa do... Às vezes isso também é um pouco assim, a gente ficar romantizando, entendeu? Mas, assim, as experiências dos mutirões, pelo menos em São Paulo, eles chegam em projetos que são muito mais interessantes do que um edifício térreo mais 3 pavimentos e uma escadinha. E acho que elas são, assim, propostas que para construção urbana brasileira são contribuições melhores, com certeza. Uhum. A gente vai colocar no link da postagem também algumas fotos, assim, ou matérias que mostram talvez essa diferença de aparência, assim, entre os mutirões e os conjuntos habitacionais mais tradicionais. Isso, assim, quem se interessa por essa diferença visual, dá uma olhada lá, que é curioso reparar nisso. Assim. Uhum. As contradições, mas também os alcances desses projetos dos mutirões mostram como é valioso, talvez, a gente pensar em jeitos de construir a moradia e a cidade como um todo que representem a cidade que a gente quer, não aquilo que a gente tem, né? Assim, que possa contemplar o nosso desejo, né? Qual vida a gente quer viver, em que espaço a gente quer viver. Só queria fazer um comentário que, no caso dos mutirões, o problema deles não é ser uma gestão democrática. O problema deles é justamente a insuficiência da democratização dessa gestão, nesse caso. Porque eu acho que eles chegaram muito mais perto do que vários outros projetos de demanda que visam suprir essa demanda de cima para baixo, justamente porque tiveram participação popular. Pelo menos os bons exemplos de mutirão tiveram alguma participação popular. As falhas que eles têm muito mais a ver com uma ausência, talvez, de poder mesmo delegado à população, com relação a decidir os processos, com relação a ter reconhecido o seu trabalho. O que eu quero deixar claro é que a opção, o melhor jeito de resolver esses problemas não é você tirando a participação popular, é você colocando mais participação popular. A gente não precisa ter uma ideia romântica dessa participação, que só fazer as pessoas falarem, opinarem, deliberarem num projeto vai fazer ele ficar perfeito. Mas eu acho que isso é condição para algo que seja melhor. Eu queria lançar a questão desse episódio para a gente poder responder aí e que vocês pensem nisso também, quem está nos escutando, que assim, considerando isso, Luiz, que a gente veio conversando até agora, que elementos farão parte assim de uma arquitetura e de um urbanismo que favoreçam a liberdade e a democracia? Pergunta simples, acho que em 2 minutos... Você tem 20 minutos você tem... em uma página. Enfim, quem que quer responder primeiro aí, cara? Porque eu acho que essa é uma pergunta difícil. Posso começar respondendo para talvez aquecer essa nossa brisa maior. A gente faz uma roda, então. Eu começaria dizendo sobre essa pergunta que o projeto de uma cidade e de um espaço, e planejamento de um espaço, ele deve levar em conta o fato de que as pessoas se apropriam do espaço de maneiras diversas ao que foi projetado. Eu acho que isso parece meio contraditório e confuso, mas o que eu quero dizer com isso é que os espaços, tanto os espaços públicos quanto privados, eu acho que é importante deixar uma margem para que as pessoas possam imprimir também a sua marca, a sua apropriação, os seus desejos nesses espaços. Então, que eles favoreçam a expressão
das vontades e dos anseios de cada um. De modo que começo respondendo meio estranho, mas que não dá para um projeto contemplar totalmente a felicidade ou a liberdade, por aí vai. E é importante também levar em consideração que tem vários problemas envolvendo a habitação na cidade, envolvendo a existência no território urbano, que não são apenas responsabilidade dos urbanistas, assim, mas tem problemas que são econômicos mesmo, tem problemas que são sociais. O problema de acesso à moradia é uma coisa grande e que não necessariamente tem a ver com o desenho da cidade, tem a ver com especulação imobiliária, tem a ver com o encarecimento do preço do aluguel, tem a ver com a falta de empregos bem remunerados, tem muita coisa envolvida, sabe? E aí tem possibilidades de atenuar esses problemas, pelo menos, que estão também fora do campo do desenho arquitetônico. Taxas de IPTU que vão subindo quanto mais tempo o dono fica sem utilizar o imóvel, por exemplo. Tem muita coisa prevista para tentar impedir que fiquem prédios vazios no centro da cidade e que as demandas por moradia sejam respondidas por meio da construção de conjuntos habitacionais bem afastados do centro, isolados, tudo mais, né? Eu acho que um ponto em comum, acho que a gente pode concordar, é que tem Estado nisso, quer dizer, tem algo que deve defender o que é o bem coletivo e o bem comum e que faz um pouco a gestão das ideias, das possibilidades, dos desejos coletivos, do que é a cidade, do que é o crescimento da cidade. Isso é um ponto importante. Eu concordo. A gente começou falando, né, mais cedo que a vida na cidade moderna, tá, ela implicava uma massificação, né, as pessoas tenderem a se perder na multidão e tal, mas eu pessoalmente penso que essa não é uma consequência necessária ou fatal da vida nas grandes cidades. Eu acho que depende muito da nossa relação com o espaço e da possibilidade da gente existir de maneira livre nele. Não é a cidade, uma cidade não determina que a gente seja massificado. Do mesmo jeito, eu acho que um planejamento urbano que envolva assim a participação do Estado, né, que leve em conta os outros aspectos, né, que tem a ver com o direito à cidade, né, virou essa expressão, e que envolva também a participação da população, faz com que a moradia se torne um direito mais garantido dentre os outros. Tem alguma cidade que você considera um bom exemplo, Luiz? A Holanda é um bom exemplo. Amsterdã? Nesse caso? Não, os Países Baixos são um bom exemplo. Assim, eles são a referência em habitação, eles são em política pública. Então a gente pode beber dessa fonte. Você pode beber dessa fonte. Ou fumar dessa fonte, né? Daqui a Holanda. Foi cartão vermelho. Pô. Enfim, mas acho que a gente conseguiu pontuar aí alguns elementos importantes, né? Não são os únicos, mas são alguns elementos importantes na hora do planejamento urbano, né? Que com certeza influenciam na nossa qualidade de vida. Bem, então a gente conseguiu falar bastante também sobre o tema do urbanismo, da organização das cidades e talvez menos do que a gente gostaria sobre a psicologia nisso aí, mas isso já é a tendência de todos os nossos programas. Acho que agora a gente podia terminar o nosso programa cultural falando um pouquinho sobre cultura, né? Luiz, a gente tem uma tradição aqui na casa de que o convidado chama as dicas culturais na forma do gutural. Assim, se se sente confortável com isso? Dicas culturais! Já tá gravado, vai ser inserido lá no meio. Dicas culturais. Já? Pode ser. Eu trouxe um livrinho escrito por um cara chamado Tina Melville,
chamado A Cidade e a Cidade. Não sei se algum de vocês já leu esse livro, mas é um livro bem interessante porque ele é meio que tem algo de ficção futurista, assim, nem futurista, mais uma distopia mesmo, assim, de uma cidade, de um território urbano no qual coexistem duas cidades no mesmo território. E essas duas cidades, os habitantes de cada uma das cidades, eles praticamente são treinados, assim, eles treinam o verbo que é usado é desver, né? Eles treinam a capacidade de ignorar a outra cidade por completo, ignorar as pessoas da outra cidade, ignorar os prédios, os edifícios da outra cidade. Então, mostra como tem duas cidades com níveis de desenvolvimento diferentes, com o que se ignoram no mesmo território. É um paradoxo interessante e que eu acho que é uma boa metáfora do que acontece nas nossas cidades hoje em dia. É o modo como a gente lida com as desigualdades sociais e com o sofrimento dos outros também. A gente, de certo modo, também é treinado na existência nas grandes cidades a ignorar os pedintes, ignorar as pessoas que a gente não conhece. A gente é treinado para essa arte de desconfiança mútua, assim. Eu indico de leitura também o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, não sei se vocês conhecem, de 1972. É um livro onde o personagem do viajante do Marco Polo, ele ilustra cidades ao imperador Kublai Khan. Essas duas pessoas existiram na vida real, mas no livro do Ítalo Calvino elas não são quem elas foram na vida real. Enfim, é uma coisa meio fantástica, assim. E aí, nessas ilustrações de cidades, o Marco Polo descreve como são essas 55 cidades fictícias, diferentes, divididas em 11 temas, assim, que são a cidade o sonho, a cidade a realidade, a cidade e muitas coisas. Então acaba sendo um livro leve, você pode ler o relato de uma cidade, daí você para, lê o da outra, ou avança um pouco e tal, e mistura esses elementos de realismo mágico, ficção, fantástico, e sempre fazendo a gente, digamos assim, esticando a nossa imaginação. Eu acho que isso é um exercício interessante. E o nosso convidado especial, culto convidado. Eu tenho uma dica muito diferente. Eu vou indicar uma peça de teatro, ao Roda Viva do Zé Celso, que não tem muito vínculo com o que a gente discutiu aqui em si, quer dizer, é uma peça interessante. É uma peça, que eu imaginei o Zé Celso naquela cadeira do programa Roda Viva. Ele foi já. Ele já foi, mas a que eu tô falando é a peça. Tá no Teatro Oficina em cartaz e eu acho que ela é uma peça muito atual, eu acho que fala muito sobre o momento atual do Brasil, e eu acho que ela não tem tanto vínculo assim, exatamente com a arquitetura e com a cidade, mas, como alguns dos ouvintes devem saber, o Teatro Oficina está numa disputa territorial com o Grupo Silvio Santos, e acho que é interessante entrar um pouco nessa discussão. Legal. É uma boa peça. Fui ver faz umas semanas, é uma oficina, né? Uhum. O que você vai falar, né? Eu nunca vi nenhuma peça do Zé Celso. Tem que assistir, porque tá velhinho, cara. É que eu sempre fico com medo de ser puxado pro palco e ter que ficar pelado, essas coisas assim. Imagina, isso não acontece. Isso não acontece. Uma cueca bonita. Você sabe que o Lucas foi chamado. Sabe essa história aí. Eles têm uma peça. Qual foi que a gente foi ver? Fez Bacantes. Tem um personagem que é o touro. Uhum. O personagem na peça não tem não tem um ator que faz o touro. Ele escolhe alguém da plateia para ser o touro. E aí eles vão, assim, tem um momento que eles têm que escolher o touro. Aí adivinha quem que foi escolhido? O Lucas foi o touro? Aí eu ainda bem que me recusei, porque, cara, eu não ia conseguir bancar aquele papel, não, cara. Porque o touro é um cara que eles põem lá embaixo, eles pegam umas tesouras, eles rasgam toda a roupa da pessoa. O cara fica pelado com uma cabeça de touro, o cara fica o resto da peça, a peça tem, assim, 6 horas, o cara fica 5 horas de pé, assim, na peça. Muita loucura, né? Muita loucura. Mas falam que o Caetano foi touro. O Caetano foi. Que legal. Então, por um momento da minha vida, eu fui tão importante quanto o Caetano Veloso. Só isso que eu entendi. Você tem que estacionar no Leblon, pra ser mais importante. Enfim. Mas com essa dica, a gente fecha aqui. 3 indicações, já está mais do que bom até o próximo programa. Eu estou satisfeito. E vocês?
Eu tô muito Eu tô satisfeito. satisfeito também. Legal. Eu queria agradecer, Luiz, obrigado pela disponibilidade, cara. Ainda nesses momentos iniciais de programas com convidados, dá um trabalhinho a mais, porque a gente também está aprendendo a fazer. Então, obrigado mesmo pela participação. Espero que você tenha gostado aí, tenha achado legal. Não, eu agradeço muito o convite de vocês. Foi um prazer estar essa manhã conversando. Isso. E aí eu queria também, desculpa, rapidinho, você tem algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar? Ah, sim, a minha dissertação de mestrado vai estar no banco de teses da USP e para quem tiver interesse pode consultar e se quiser se sentir confortável para mandar um e-mail para tirar alguma dúvida também, Você já terminou o seu mestrado? eu terminei. Então beleza, a gente vai colocar na postagem aqui o link. Façam downloads e é isso aí. Porque quem ficar interessado, né, Jean? Quem ficar interessado pode olhar a postagem, pode seguir a gente no Twitter. A gente tá na marca dos 15 seguidores agora, isso é popular pra caramba. A gente estacionou, né? Nossa, então. Mas bem, pode mandar e-mail pra gente, falar com a gente, dar feedback. Eu agradeço muito a todos os ouvintes, agradeço muito ao Lucas, meu companheiro de viagem. Agradeço muito ao Luiz, eu aprendi muito com ele hoje. Legal. E Eu achei muito legal foi isso, muito cara. legal esse episódio, cara. Eu curti. Eu também gostei bastante. Ficou com uma dinâmica um pouco diferente dos nossos outros, mas eu acho que ficou muito legal. Como sempre, obrigado a todos pela atenção e pela paciência até aqui. Espero que vocês estejam gostando e tenham gostado desse episódio também. Então, a gente volta a se comunicar unilateralmente daqui a 15 dias com um episódio sobre atuação profissional e a gente já tem uma convidada especial para esse episódio, né? Mas é surpresa. É isso aí. Então, até daqui 15 dias, vamos se despedir. Tchau! Tchau. Tchau. Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase nada.